Falar sobre Chico Xavier é, antes de tudo, reconhecer que seria impossível contar todas as histórias que envolvem seu nome. São décadas de dedicação, de fé, de amor ao próximo e de mensagens. O legado deixado por Chico é imenso. Hoje, nos reunimos para relembrar, homenagear e refletir sobre a vida do homem que se tornou símbolo de caridade, humildade e espiritualidade no Brasil e no mundo. Era uma manhã como tantas outras em Uberaba. O céu estava claro e a brisa leve atravessava as cortinas brancas da pequena casa de Chico Xavier. Ele acabara de servir café a um visitante necessitado quando o telefone tocou. Alô? Do outro lado da linha, uma voz firme e masculina com sotaque paulista. Bom dia, senhor Francisco. Meu nome é Maurício. Sou produtor de um programa de entrevistas da TV Nacional e gostaria muito de contar com a sua presença em uma edição especial sobre fé no Brasil. Um diálogo interreligioso entre o senhor e um pastor evangélico bastante influente. O senhor aceita? Chico silenciou por alguns segundos. Sorriu com a gentileza de sempre, mas sentiu uma inquietação que não conseguia explicar. Era como se sua alma, habituada a pressentir dores alheias, percebesse que aquele convite carregava algo além da superfície. Ô meu irmão, agradeço o convite. Aceito com gratidão se for da vontade de Deus. Ao desligar, Chico ficou pensativo. Seus olhos marejados olhavam para o nada. O tempo parecia suspenso. Naquela noite, a inquietação não passou. Ele se deitou, mas o sono não veio. Levantou-se por volta das 3 da manhã, como fazia desde menino, e se ajoelhou no canto do quarto. Juntou as mãos com a voz baixa e emocionada e fez a sua prece. Senhor, se esse convite for apenas mais um programa, que passe. Mas se for algo além, me guia. Não por mim, mas por quem vai ouvir. Que eu seja instrumento, ainda que imperfeito, do teu amor. E que minha boca se cale se minha palavra ferir. Chegou o dia no estúdio. Tudo estava impecável. A plateia selecionada. De um lado, o pastor Elias Ventura, conhecido por seus discursos inflamados contra qualquer religião que não a sua. Terno escuro, voz potente, olhar severo. Do outro lado, Chico Xavier, com seus óculos grossos, roupas simples e um semblante sereno que parecia não pertencer a este mundo. A entrevista começou cordial, com o apresentador falando sobre a importância do respeito religioso. Mas em poucos minutos, o pastor revelou sua real intenção. Sem autorização, ele disse: eu quero dizer aqui diante de todos que espiritismo é coisa do Satanás. Está na Bíblia, os mortos não falam, isso é engano do diabo. E quem segue isso, segue o inferno. Digo mais, este senhor, por mais gentil que pareça, está servindo ao inimigo. Isso foi tão constrangedor que a plateia ficou em choque. Alguns aplaudiram, outros olharam desconcertados. O apresentador tentou intervir, mas o pastor continuou. Só Jesus salva, só a nossa fé é verdadeira, o resto é heresia, idolatria. Chico permanecia em silêncio. Seu rosto, longe de qualquer reação de raiva, refletia apenas compaixão. Depois de um longo silêncio, o apresentador virou-se para Chico. Senhor Chico, o senhor quer responder? Chico respirou fundo. Suas mãos tremiam levemente sobre o colo. Ele ergueu os olhos e com a voz mansa, quase em sussurro, disse: ó meu irmão, eu não vim aqui para me defender, vim aqui para servir, como Jesus nos ensinou. A plateia prendeu fôlego. O pastor, pela primeira vez, pareceu hesitar.
Chico continuou: se eu estiver enganado, que Deus me corrija com misericórdia. Mas se for o amor que me move, então que eu continue amando mesmo os que me atacam. Quando eu era menino, minha mãe apareceu para mim em espírito. Eu era só um garoto órfão, com fome e medo. Ela me disse para perdoar sempre e amar sem condições. Fez um silêncio pesado, como se o tempo tivesse parado. Chico continuou: ó, meu irmão, eu não sou dono da verdade, mas todos os dias atendo pessoas que perderam seus filhos, suas mães, seus lares, pessoas que só querem uma palavra de consolo. Se minha fé, imperfeita como é, consegue acalmar o coração, então que eu continue, porque Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes. Não veio para os justos, mas para os pobres de espírito, para os caídos, para os esquecidos. A voz de Chico embargou: se eu estiver errado e for mesmo ao inferno, que seja, mas que seja por tentar consolar, por dar o meu pão ao faminto, por ouvir o desesperado, e que eu possa, mesmo lá, acender uma luzinha para quem estiver na escuridão. As palavras pairaram no ar como um bálsamo. O pastor, antes altivo, agora olhava para o chão. Não disse mais nada. A plateia estava em lágrimas. O apresentador também. Hoje, quem assiste dificilmente termina sem chorar, porque ali, diante da arrogância que gritava, Chico Xavier respondia com a voz que amava. E ensinou ao mundo que o verdadeiro espírito é o da paz. O tema da noite prometia causar impacto, fé, humildade e prosperidade. Caminho para Deus? No estúdio iluminado, 2 cadeiras estavam dispostas lado a lado. De um lado, Chico Xavier, de semblante sereno, olhos baixos e sorrisos contidos. Do outro lado, o pastor Elias Ventura, um homem alto, anel dourado no dedo e uma Bíblia com capa de couro em mãos. O apresentador, um jornalista conhecido por suas entrevistas intensas, intermediava dizendo: hoje recebemos 2 grandes nomes que representam visões distintas sobre a fé. À minha direita, o médium Chico Xavier. À esquerda, o pastor Elias Ventura. Chico sorriu discretamente e baixou os olhos. O pastor Elias ajeitou o microfone com firmeza e olhou diretamente para a plateia, como se já estivesse no púlpito do seu templo. O apresentador perguntou a Chico: Chico, o senhor é conhecido por sua vida simples e por ter doado todos os direitos autorais do seu livro. Pode contar um pouco de sua infância? Chico assentiu lentamente. Sim, meu irmão. Minha infância, meu filho, foi muito difícil. Perdi minha mãe muito cedo. Meus irmãos foram separados, enviados para diferentes famílias. Lembro de passar fome. Lembro das noites frias. Mas, mesmo nos momentos mais sombrios, senti a presença da minha mãe me visitando em espírito. E ela me dizia para ter fé, para não guardar rancor de ninguém. Desde pequeno, aprendi que servir ao outro é servir a Deus. A plateia silenciou. Um clima de referência se instalou. O apresentador prosseguiu. E isso levou a escrever mais de 400 livros? Não fui eu, respondeu Chico com humildade. Fui apenas um instrumento. A mão era minha, mas o pensamento, o sentimento vinha do alto. Nunca quis fama nem dinheiro. Tudo que eu ganhei foi doado. Minha riqueza foi a caridade. O pastor riu de leve, balançando a cabeça, e disse: com todo respeito, apresentador, essa visão é muito limitada. E o apresentador, surpreso e curioso, perguntou: como assim, irmão Elias? Veja bem, começou o pastor falando com a voz firme. Deus é um pai de abundância. Quem é filho do rei deve viver como príncipe. Essa história de sofrimento, de misericórdia como caminho para a salvação, isso não é bíblico.
Está escrito: pedi e recebereis. E eu digo mais: peça alto, peça casa própria, peça carro, peça promoção no emprego. Deus quer te ver no topo, meu irmão. Chico apenas observava em silêncio, sem interromper. Querer dinheiro, continuou o pastor, não é pecado. Ser rico não é pecado. O pecado é viver como pobre espiritual. E mais, doar para o templo o que achamos do dízimo. É uma obrigação de fé. Quem não devolve a Deus uma parte do que recebe, está fechando as portas do céu. A plateia se dividia entre aplausos e murmúrios. O apresentador voltou para Chico. O que o senhor pensa disso, Chico? Chico respirou fundo, olhou com doçura para o público e disse: acredito que cada um encontra Deus da forma que consegue. Mas o que aprendi com os espíritos superiores é que Deus não se vende, nem abençoa por barganha. Ele está mais preocupado com o que fazemos pelo outro do que com o que temos. Vi pessoas com muito dinheiro que dormem em mansões, mas com o coração vazio. Eu vi pessoas simples que dividem o pouco que têm e vivem em paz. E o pastor intrometeu dizendo: mas com dinheiro se vive muito mais. Chico sorriu levemente, sem ironia. É verdade, mas também se pode doar um pedaço de pão, um ouvido amigo, um abraço. E muitas vezes é isso que falta no mundo: bondade desinteressada. O silêncio tomou conta do estúdio novamente. O apresentador percebeu a tensão e interveio. E Chico olhou para o apresentador com os olhos marejados. Que cada um, meu irmão, busque amar mais e julgar menos. Que sirvamos uns aos outros com humildade, pois a verdadeira prosperidade vem do coração. E que Deus, em sua infinita misericórdia, nos ensine a sermos mais fraternos. E o senhor, pastor? Pastor Eli ajeitou o paletó e concluiu: Deus quer te ver no pódio. Pare de aceitar pouco. Declare vitória. Doe, invista sua fé e prepare-se para colher o dobro. Prosperidade é direito de filho. Naquela noite, o público se deparava com dois caminhos. Um que gritava sobre bênçãos materiais, outro que sussurrava sobre a riqueza da alma. Estamos refletindo sobre fé, salvação e o verdadeiro sentido da vida. O pastor estava confiante, vestindo um terno italiano, relógio suíço reluzente no pulso. Estava falando como quem está no altar. Chico Xavier, modestamente, olhos serenos e passos lentos, fazia uma pequena prece silenciosa de cabeça baixa. E o apresentador pergunta: pastor, qual é o segredo da sua fé? Ele respirou fundo e respondeu com entusiasmo: a fé é a chave do sucesso, meu amigo. Eu sou um homem salvo, escolhido por Deus. Tenho mais de 30 templos espalhados pelo Brasil. Minha igreja cresce a cada dia porque Deus é glorificado na prosperidade. Minhas ovelhas prosperam, compram casas, vencem na vida. E isso que o Senhor quer. Fé que não traz bênção materiais é fé morta. E mais, continuou o pastor, não tenho vergonha de dizer, sou abençoado. Viajo de avião particular, tenho uma casa em condomínio fechado, porque sou fiel a Deus. Quem planta no altar, colhe nas alturas. A Bíblia é clara. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Eu confio e por isso sou vitorioso. O apresentador então olhou para Chico, que o escutava com atenção e silêncio. O senhor, Chico, o que tem a dizer sobre isso? Chico respirou fundo. Seu olhar parecia atravessar o tempo. Seus olhos eram mansos, mas carregavam um oceano de sentimentos. Eu não me vejo como alguém especial, apenas alguém que escuta o sofrimento alheio e procura amar, mesmo quando o mundo se esquece do amor. Fico feliz
com as conquistas materiais do nosso irmão pastor, continuou Chico com delicadeza. Mas penso que a verdadeira prosperidade está nas coisas que não podemos segurar nas mãos, apenas no coração. Sua voz embargou, mas ele prosseguiu. Algumas semanas visitei um lar onde 7 crianças dormiam no colchão. A mãe, sem trabalho, chorava baixinho para não acordar os filhos. Eles jantaram sal com farinha e oraram antes de dormir, não pedindo casa nem carro, pedindo apenas: Senhor, que amanhã a gente tenha pão. A plateia começou a se emocionar. Um homem enxugava as lágrimas. O pastor inquieto ajeitou o paletó. E Chico continuou. Jesus não nasceu num palácio, mas numa estrebaria. Não viveu cercado de ouro, mas de leprosos, de pecadores, de mulheres esquecidas. Ele lavou os pés dos discípulos e ensinou que o maior no reino dos céus é aquele que serve, não o que acumula. O silêncio total no auditório. Vejo crianças chorando de fome. Vejo idosos sozinhos em hospitais. Vejo jovens se perdendo nas drogas porque ninguém os escutou. E me pergunto, onde estamos nós que dizemos amar Deus? Chico enxugou a lágrima. A fé que não gera compaixão é só orgulho vestido de santidade. A plateia desabou. Um choro contido se espalhou pelo auditório. Quando desencarnamos, meus irmãos, Chico disse, ninguém nos perguntará quantos templos construímos, quantos carros tivemos, quantas casas compramos, mas sim, quantas vezes você enxugou uma lágrima, quantas vezes dividiu o pão, quantas vezes amou sem querer nada em troca. Chico olhou para o pastor com doçura. Irmão, a salvação não se compra com dízimo. A salvação se constrói com gestos, com mãos estendidas, com abraços silenciosos, com lágrimas divididas. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus quer o nosso coração. O apresentador, visivelmente emocionado, mal conseguia encerrar o programa. E com isso, encerramos esta noite inesquecível. Fica a pergunta: o que é ser verdadeiramente rico? As luzes se apagaram devagar. O pastor desceu do palco apressado, atordoado. Chico ficou ali, cercado de gente simples que queria apenas um abraço, uma palavra, uma prece.